Nelson Piquet, primeira vez. Nelson Piquet. Nelson Piquet eu conheci em Interlagos na Fórmula Super V. Né? E, poxa, no fim de semana, inclusive, que ele ia correr e que morreu o pai dele. Ele abandonou na sábado e foi para Brasília, que tinha morrido o pai dele, que era uma pessoa muito querida dele, eu não conhecia. Depois me tornei amigo da família toda, mas dele não. E aí eu conheci, fiquei falando de Fórmula Super V. Super V era o equivalente à Fórmula 3, era muito forte, tinha pilotos de alta categoria. De lá saíram Ingo Hoffmann, Alfredo Guaraná Menezes, que era bom pra caramba, Chico Serra, e daí para diante. Outros que chegaram na Fórmula 1 também. Então eu estava conversando com o Nelson, tinha acabado de conhecer ele no boxe. E a gente conversando no boxe. Eu perguntava assim, como é que faz aquela curva 1? Tinha a curva 1, curva 2, aquela curva 1, como é que o Super V faz? Porque na Fórmula 1 é difícil você fazer de pé embaixo, você tinha que tirar o pé. Ele falou assim, não é difícil não. Pequena primeira vez é isso. Não é difícil não. Você pode olhar, observar que tem 3 ou 4 caras que fazem já. Né? Esse foi o cartão de visitas. Mas, cara, me tornei um grande amigo dele. E quando ele foi para a Fórmula 3 na Europa, eu não estava na Europa. Né? Não, eu estava ainda no Brasil. E depois eu passei a cobrir Fórmula 1, mas Fórmula 3, na época dele, não, porque não tinha esse tempo. Depois cobri muito Fórmula 3 e outros pilotos brasileiros. E aí, então eu acompanhei o Piquet nessa fase da Fórmula 3, à distância, ele mandava as coisas, informações para mim e tudo. E foi campeão inglês, que o campeonato inglês era o campeonato mundial na época, né? Aí, entrou na Fórmula 1, além dele, já não estava assim tão simpático, mas já estava legal a relação. Eu conhecia 2 grandes amigos dele. Bom, Chico Rosa é um, e o Echenique, filho do dono da Arno Brastemp na época, que foi o primeiro patrocinador que ele teve na Europa. E aí, quando surgiu essa ideia do Estadão, eu falei para os 2 e os 2 ligaram para o Nelson. Cara, tipo assim, cara, dá atenção para ele, porque, cara, é muito sério, ele gosta muito do negócio, ele vai fazer bem. Cheguei lá, o Emerson me deu, o Piquet me deu atenção mesmo, mas ele foi se interessar por mim numa entrevista que eu fui fazer com ele. Que na época, os motorhomes também, motorhomes, né? não é trailers, né? Então, cercados, assim, para não entrar ninguém. Eu fiquei ali no cercado, fora, esperando ele aparecer lá para fazer um tchauzinho. Ele apareceu, fiz um tchauzinho, ele falou, peraí, estava em reunião com o Franco Williams, abandonou a reunião, veio até onde eu estava e falou simplesmente o seguinte, olha, estou sabendo, pelo feedback que eu tenho, estou sabendo que o que você está fazendo no Brasil, já fazia sinal verde e tudo, é muito sério, é muito legal. O seu negócio é aprender mesmo. Então, daqui para adiante, se precisou de mim, levanta a mão, que eu vou, de onde eu estiver, eu saio. O que eu ouvi dele, desculpa porque tem a ver com o que você está falando, é que ele se incomodava com quem chegava um pouco posudo. Não, veja bem, porque a válvula tá... Se o cara mostrasse uma humildade, ele não pisava. É isso? É isso. Se o cara mostrasse assim, me explica isso, como é que funciona, ponto, é a praia dele. Professor de automobilismo de Fórmula 1, entendeu? Outros caras foram muito bem recebidos assim, na geração seguinte à minha. Não, na minha geração, mas já depois que eu estava. E ele também, na época, gente, quando surgiu Emerson ganhando, depois veio Piquet ganhando, depois Senna ganhando, cara, os brasileiros, assim, rádio tinha 5. 3 de Porto Alegre, uma de São Paulo, uma de São Paulo, 2 de Rio, tinha 6. Jornalista, nossa, paraquedista de todo lado, né? E aí, esses caras vinham do futebol, né? E faziam umas perguntas que, de fato, ele não gostava daquilo, não gostava de responder.
Aí para esses caras ele falou, pô, vocês que estão aprendendo, então contem comigo.